Bom dia a todos. Vamos iniciar aqui o nosso webinar. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos vocês aí por estarem participando aí de mais um webinar junto à Proftechnic aí. Hoje vamos falar sobre um assunto aí que vários clientes nos perguntam sobre como fazer, sobre dicas de melhores práticas aí, que na verdade estão ligadas diretamente ao alinhamento de máquinas, né? E hoje trouxemos também um convidado, um parceiro da Proftechnic. Mas antes disso, vou me apresentar para vocês. Meu nome é Matheus Costa, eu sou engenheiro de aplicação e vendas aqui do departamento de serviços da Proftechnic. Estou na empresa aí há 8 anos, trabalhando diretamente aí a monitoramento de vibração, nessa parte também aí de alinhamento de máquinas simples, máquinas um pouco mais complexas. E caso tenha alguma dúvida, o meu contato está aqui. A gente vai abrir ao final do webinar aqui para algumas perguntas, mas caso eu não consiga responder a todas, entrarei em contato pessoalmente com cada um de vocês para que as dúvidas todas sejam sanadas, ok? Bom, então, falando um pouco aí sobre alinhamentos, né? Hoje nós trouxemos aqui um parceiro da Proftechnic, o Ronaldo Peixe. Ronaldo, você consegue nos ouvir? Ronaldo, acredito que seu microfone esteja desabilitado. Ronaldo, você consegue nos ouvir? Bom dia, tudo bem? Estou ouvindo sim, Matheus. Eu acho que estava fechado aqui mesmo. Está ouvindo agora? Sim, agora eu consigo ouvir. Tudo bem por aí? Legal. Beleza, obrigado aí pelo contato, pela oportunidade. Vamos fazer esse bate-papo aí, vamos ver se a gente consegue gerar conteúdo interessante para as pessoas, sanar algumas dúvidas, né? E falar um pouquinho sobre alinhamento a laser de turbomáquinas. Perfeito. Nós agradecemos também o tempo aí disponibilizado e é um prazer para a gente estar fazendo esse bate-papo com você aqui. Gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal, falasse um pouco do seu trabalho também aí, antes da gente iniciar aqui mais a fundo sobre essa técnica aí. Perfeito. Bom, vamos lá, para deixar um pouquinho claro aqui, a gente está fazendo essa transmissão aqui tanto para o canal Turbivap, quanto lá para o pessoal da Proftechnic, né? Então, tá, às vezes pode dar alguma diferencinha aí, uma falta de sentido no assunto, mas meu nome é Ronaldo Peixe, para quem ainda não me conhece, eu criei o canal Turbivap, né, para trazer informações e conteúdos sobre turbinas a vapor e assuntos correlacionados com cogeração de energia, né? Então, quem ainda não conhece, eu vou deixar aqui embaixo também, depois o pessoal da Proftechnic, para quem está acompanhando por lá, vai ter o acesso. E para quem é aqui do canal Turbivap, dá uma olhadinha lá depois, né, no pessoal da Proftechnic, e conhecer um pouquinho sobre os produtos, serviços dele. E a ideia desse quadro aqui é justamente essa aí, né, Matheus? É trazer pessoas que dominam suas respectivas áreas de domínio, né, que as suas atuações, né, o seu know-how, para trazer aqui conteúdo, né, para estar agregando, encorpando conhecimento, estabelecendo contatos, né? Enfim, tentar gerar negócios, conhecimento e tudo isso aí. Então, é um prazer estar com vocês aí de novo e vamos lá, vamos parar um pouquinho de enrolação aí. Eu acho que o povo já está querendo que a gente entre no assunto especificamente aí. Perfeito, perfeito. Então, pessoal, como o Ronaldo falou aí, dessa vez a gente está fazendo um webinar aí de uma forma híbrida, né? Tanto as pessoas que se inscreveram por meio da Proftechnic aqui via LinkedIn ou outra plataforma aí, estão acompanhando na plataforma que a gente tem costume de trabalhar como padrão, mas de uma outra forma estamos também numa transmissão hoje diretamente ao canal da Turbivap. Então, no final, o Ronaldo também vai deixar para vocês aqui mais informações para que quem está nos acompanhando via canal da MGS, da Proftechnic MGS, possa também passar a seguir aí o canal da Turbivap e adquirir mais conhecimento aí. Ronaldo tem muito know-how nessa área e vai poder passar para vocês bastante conhecimento disso aí também. Bom, então vamos lá. Deixa eu passar aqui.
Antes de iniciar o nosso assunto, somente para as pessoas que ainda não conhecem sobre a empresa, né, principalmente do canal do Ronaldo aqui também, vamos falar um pouco da Proof Technique aí. Então, a Proof Technique é uma empresa de origem alemã, né, especializada aí em trazer soluções tecnológicas para o mercado voltadas à manutenção preditiva. Nós somos uma empresa aí voltada mesmo para essa parte de confiabilidade de máquina, né? E aí, contando um pouco da história, a MGS Tecnologia foi uma empresa fundada aí em 1995, onde iniciamos uma parceria com a Proof Technique apenas na parte de representação dos produtos aí de uma das linhas da Proof Technique. Com o passar do tempo, essa parceria avançou, né? E hoje nós fazemos parte diretamente do grupo Proof Technique. Em 2016, né, nós tivemos essa fusão com o grupo alemão e hoje nós atendemos ao mercado aí como Proof Technique MGS. Então, hoje a gente atende todo o Brasil e a América Latina também, tanto na parte de prestação de serviço, mas também na parte de venda de alguns produtos aí da linha Proof Technique. Então, um detalhe também interessante aí, dentro da nossa timeline, né? Em 2019, o grupo Proof Technique foi adquirido pelo grupo Fluke. Muitos de vocês já devem conhecer aí a Fluke, né? É muito famosa aí por instrumentações da parte elétrica, né? Então, hoje, a Proof Technique, ela pertence à Fluke. Nós somos um braço aí dentro da Fluke voltado para o mercado de confiabilidade de máquinas. Então, voltando aqui dentro da Proof Technique MGS, né? Nós hoje temos internamente aqui uma divisão em 3 departamentos. Departamento de serviços, assim como eu falei para vocês, é o departamento onde eu trabalho hoje. Então, são serviços de campo especializados que a gente oferece para o mercado hoje. Um deles a gente vai ser tema do nosso webinar aqui hoje, né? Mas além do departamento de serviços, nós temos aí o departamento de produtos, né? Que comercializam aí alguns produtos da linha e inclusive são produtos utilizados aí para fazer esse tipo de inspeção em turbina. Então a gente tem aí sistemas de monitoramento de vibração online, sistemas de monitoramento de vibração portáteis, né, que podem auxiliar no diagnóstico de algum desgaste, no diagnóstico de alguma falha que as turbinas podem apresentar aí, de uma forma geral. Temos aí também a parte dos alinhadores, né, que vamos mostrar mais à frente aí, como eu disse, é um do tema do nosso webinar aqui hoje. E temos também o departamento de NDT, que são os ensaios não destrutivos aí. Dentro deles a gente tem aí alguns produtos que utilizam aí, são testes, na verdade, né, para verificar a condição elétrica de motores, ou de linhas de produção em série, né, produção contínua aí. Mas trazendo foco aqui mesmo, vamos falar um pouco do departamento de serviços, né? Hoje a Proof Technique, ela oferece serviços, como eu falei para vocês, a nível nacional e América Latina também, no quesito aí de alinhamentos de laser, alinhamentos geométricos, que é o tema do nosso webinar aqui hoje, Paraline, que é uma das patentes aí da Proof Technique, consultoria aí e serviços aí de monitoramento e análise vibracional, análise estrutural por ODS, alguns ensaios aí de circuito elétrico de motor, inspeções termográficas, inspeções de medição acústica por ultrassom, balanceamento aí muito comum aí também no mercado das turbinas, né? Então, o nosso time de engenharia de serviço aqui está bem preparado aí e forte dentro do mercado das turbinas aí, com bastante atuação. Ô, Matheus, posso ir interrompendo algumas coisas aí? Ainda não vou entrar em nada sobre perguntas específicas, mais para esclarecimento aí, senão depois a gente acaba esquecendo, se permitir já a gente fazer dessa maneira. Fique à vontade. Por exemplo, a parte de balanceamento, você está se referindo aí, o que seria especificamente o serviço de balanceamento dinâmico em campo? Bom, esse serviço de balanceamento dinâmico em campo, como você deve conhecer aí também, nós atuamos hoje em diversos mercados. Então, esse pode ser um balanceamento de um exaustor, um balanceamento de um ventilador, mas voltado mesmo para a turbina, por exemplo, seria o balanceamento do rotor da turbina. A gente tem know-how isso aí também para fazer esse tipo de serviço. Não quero me estreitar muito, quero só saber, para a gente saber até futuramente o que a gente pode estar abordando em outras conversas aí.
para Sim, sim. saber, eu não tinha conhecimento dessa parte de vocês, a gente conversou algumas vezes já, né? Mas como a gente Sim. focou muito na parte de alinhamento, então eu não sabia e eu só estou querendo, já vou aproveitando que você vai falando algumas coisas, para a gente já ir amarrando as pontas para futuramente, sei lá, a gente bater um papo sobre isso aí. Inclusive, quem quiser saber mais coisas sobre isso aí, já deixa nos comentários aqui depois, né? E a gente volta a se falar. Maravilha, Matheus. Então vamos dando andamento, então. Perfeito, perfeito. Bom, então dando sequência aqui, pessoal, hoje o tema do nosso webinar é falar um pouco de uma das modalidades de alinhamento geométrico aí da Proof Technique. Como muitos de vocês já puderam acompanhar aí em webinars anteriores, falamos aí sobre alinhamentos geométricos, né? E hoje o foco é trazer aí uma das patentes da Proof Technique dentro dessa área, que é o alinhamento concêntrico, né? É uma medição de concentricidade. Então, avançando mais sobre esse assunto, o que é essa medição de concentricidade? Ela tem bastante abordagem aí em turbinas, né? É uma das nossas principais atuações no mercado hoje, e por isso essa parceria com o Ronaldo também está acontecendo hoje, porque o Ronaldo tem bastante conhecimento na parte de turbinas aí e se interessou em conhecer um pouco mais da nossa aplicação para medições de concentricidade e eventual alinhamento aí dentro da parte das turbinas, né? Dos componentes internos da turbina. Então, essa técnica aí, caso você se interessem, queiram avançar um pouco mais nessa conversa, procurem pelo nome Centraline, é uma técnica aí patenteada pela Proof Technique, que tem a intenção de verificar o alinhamento concêntrico, né? Seja ele dos elementos internos da turbina, de um bloco diesel de um motor, temos muitas aplicações, mas basicamente é verificar o alinhamento concêntrico de corpos circulares. Então a gente precisa, a gente sabe, né, que essa técnica aí, ela é utilizada para verificar mesmo o alinhamento concêntrico de turbinas, bloco diesel, como eu falei para vocês. E a gente sabe que as máquinas, quando estão bem alinhadas, elas ficam livres aí de qualquer esforços, né, ou contatos dentro da superfície interior dessa máquina aí, que podem estar gerando algum desgaste, né? O Ronaldo pode, como conhecedor aí das turbinas, né, pode falar para a gente aí o que o dano do desalinhamento pode vir a causar nas turbinas, né, Ronaldo? O É, desgaste, na, né, monstruoso. Na verdade, Matheus, você deu uma chamada boa aí, que é o seguinte, por que esse assunto, né, o alinhamento de Turbomax, ele é extremamente relevante, inclusive eu vou fazer outros conteúdos no canal falando um pouquinho mais sobre isso aí, mas existem estudos sérios aí com bastante dados, né, de bastante tempo, de bastante clientes externos lá fora, que dizem que um dos problemas, né, as causas mais comuns de problemas em turbomáquinas a vibração, né? A vibração está em terceiro posição, tá? E a Sim. vibração, em 60% a 70% dos casos, também os estudos mostram isso, eles estão diretamente relacionados com o problema de desalinhamento, né? Na verdade, não é alinhamento, é problema de desalinhamento. Então, é extremamente importante, é muito comum problemas de vibração, e como eu falei, 60% a 70% dos casos de vibração estão relacionados com desalinhamento de turbomáquinas, tá? E aí, se a gente for pensar no primeiro ou no segundo colocado aí nessa lista de problemas mais comuns com operação de turbomáquinas, a gente vai cair, já dando um spoiler aí, né, dos conteúdos que eu estou fazendo sobre isso aí, sobre essas análises, a gente vai pensar que já são os mancais. Então, a gente já está vendo que o segundo, ele tem muito a ver também com o problema do desalinhamento, né, o problema de vibração de máquina. Então, é extremamente importante e é muito sério isso, né? E é uma coisa muito específica, muito técnica, né? A gente vai falar mais à frente os tipos de balanceamentos, né? As vantagens e desvantagens de alguns deles, mas basicamente Sim. é isso. É de extrema importância, porque seria fácil se a gente tivesse um alinhamento, um rotor, um eixo fixo, com distribuição de carga, equiparada, enfim, mas no caso das turbomáquinas, a gente tem condições que jogam, né, bastante complica o cenário nosso, né? Nós temos máquinas de altas rotações, nós temos altas temperaturas, pressão, nós temos aí a configuração geométrica de rotores com distribuição de massa totalmente irregular. Então, realmente é um assunto muito sério e é por isso aí que a gente está aí batendo esse papo aí. Não, perfeito, perfeito. Então, pessoal, é exatamente o que o Ronaldo comentou também, né?
A técnica de Centraline, ela vem mesmo para auxiliar no alinhamento aí desses tipos de componentes internos das turbinas, para que a gente evite problemas futuros, como a elevação da vibração decorrente de um desalinhamento. E para isso a gente utiliza aqui na Proof Technique uma metodologia patenteada, que é a técnica do Centraline. Então, antes de falar um pouco da técnica do Centraline, eu resolvi abordar aqui um pouco dos métodos mais tradicionais, né, Ronaldo, que a gente observa no mercado aí, que são utilizados aí para esse tipo de verificação. E depois disso, mostrar para vocês realmente qual é a nossa metodologia e o que vocês podem obter de ganhos utilizando ela. Então, uma das mais tradicionais aí, né, é a linha de piano, muito comum de ser vista aí no mercado. É uma técnica bastante consolidada, né? Utilizada há bastante tempo aí já. Várias pessoas ainda utilizam essa técnica aí para verificação da concentricidade. Então, ela consiste basicamente em uma linha perfeitamente tensionada ali no interior da turbina, e como a imagem mostra aqui ao lado, a gente tem que fazer toda essa medição na mão mesmo, né? Verificar ali ponto a ponto qual que está a diferença de concentricidade de uma carcaça, de um diafragma em relação a essa linha. E é um procedimento um pouco arcaico, né? E muito tendencial ao erro humano, porque se a pessoa não estiver bem preparada para fazer essa medição, ela pode acabar imputando um valor errado ali na hora de fazer o cálculo à mão, e isso aí pode gerar um dano muito grande lá na frente, né? Que é o que o Ronaldo acabou de falar para a gente aí. As turbinas, quando elas não são bem alinhadas, futuramente elas podem vir a gerar danos grotescos, danos enormes aí, que são desalinhamento e vir até mesmo a quebra da máquina, não é correto, Ronaldo? Não, é isso aí, a gente tem problema, né? A gente tem, basicamente, grosseiramente falando, a gente tem problemas de desalinhamento angular, né? E o linear. Então, o ideal é que a nossa linha, né, horizontal, o plano de junção dessa turbina, quando a gente imagina que a gente está acoplando, né, uma turbina a um gerador, a complexidade disso aí é muito grande, né? Então, a gente tem ao longo máquinas, às vezes, muito, muito compridas, né? Um trem de turbina aí muito grande. Então, é importantíssimo esse alinhamento, que ele seja bem executado. E voltando um pouquinho a falar, a gente tem, né, sempre, como qualquer método, né, nós temos sempre o conhecimento. Nós temos sempre a tecnologia a nosso favor, né? Mas não adianta nada. Se nós temos um alinhamento, por exemplo, com fio de piano, né, a gente pode ter... Se o cara for um conhecedor exímio aí da técnica, ele vai executar talvez até relativamente bem o serviço, assim como no alinhamento mecânico, mas a gente está deixando muito, né, na mão do operador aí, na competência dele, uma coisa muito séria. Então, é aí que entra, eu penso, né, a tecnologia, né, as coisas modernas, ferramentas modernas, o alinhamento a laser, porque você vai tirando esse fator humano, né? Esse possível erro humano aí, a gente vai deixando ele fora começamos a eliminar aí possíveis causas de problemas, né? Exatamente. Um outro fator interessante também é que quando a gente fala aí da aplicação na linha de piano, é um procedimento extremamente demorado. Então, a gente sabe, né? Tempo de parada é dinheiro que está sendo perdido. Então, quando você tem procedimentos que levam bastante tempo para serem executados, isso aí não é muito bom. Mas beleza, vamos prosseguir aqui. Um dos outros procedimentos aí tradicionais também, né, a barra calibrada, né, ou eixo padrão, que consiste, como vocês podem ver nas imagens aí também, que é o posicionamento dessa barra aí e o procedimento de medição ali. Também é um procedimento bem consolidado no mercado, mas um pouco arcaico e muito tendencial também aí ao erro por fator humano. Bem semelhante ao da corda de piano também, né? Esse aí principalmente em máquinas maiores, né, que a gente tem uma distância entre mancais maior, né? A gente começa a ter uma influência do peso dessa barra, né? Alguns outros fatores que acaba complicando. Por exemplo, o acesso, quando você começa a alinhar os diafragmas, você começa a ficar com restrição de acesso aos instrumentos, que na verdade nessa barra aí vão montados relógios, né? De inspeção, relógio de comparador, apalpador, enfim. Então a gente começa a ter várias outras coisinhas que a gente vai somando todos esses possíveis desvios aí ao longo do processo de alinhamento dessa turbomáquina aí, a gente pode ter uma falsa sensação, né,
de que está corretamente alinhada e não funcionar dessa máquina aí, a gente pode ter surpresas desagradáveis. Exatamente. Além disso, esse tipo de instalação ele acaba limitando um pouco no processo de correção, né? Talvez você tenha que retirar toda a instrumentação para movimentar um diafragma, e isso aí traz essa falsa sensação de, além de trazer essa falsa sensação de alinhamento, vai levar bastante tempo. Só para reforçar aqui, nesse caso dos alinhamentos, né, a gente está falando alinhamento de diafragmas, alinhamento das caixas, né, respectivamente dos mancais, Exato. e é isso aí. Exatamente. Então, já que a gente falou agora de um pouco sobre os procedimentos aí que são um pouco arcaicos aí, né, são os aplicados aí, vamos trazer um pouco agora da metodologia da Proof Technique, que é a aplicação Centraline, que a gente vem falando aqui desde o início. Então, a tecnologia Centraline aí, ó, estou apresentando para vocês aqui quais são os dispositivos que a gente utiliza para fazer esse tipo de medição. A Proof Technique aí tem bastante know-how em instrumentações ópticas, né? Nós nascemos do alinhador a laser, né, para o mercado aí, e já estamos há bastante tempo no mercado ofertando esse tipo de solução aí, tanto para a venda do produto, mas também para a execução do serviço. Então, para a utilização dessa técnica aí, Ronaldo, a gente utiliza aí a aplicação dessa técnica, na verdade, né? A gente utiliza instrumentações ópticas, né? São lasers aí que são estrategicamente montados em uma das extremidades da turbina, ou, dependendo aí da aplicação, podem ser montados no eixo também, para que a gente consiga ali lançar esse feixe de laser no interior da turbina. Através disso, nós temos um sensor que vai captar, vai fazer leituras ali desse laser, e a gente tem um dispositivo que é um alinhador de mão mesmo, um dispositivo, um device que fica ali na mão do especialista, que ele vai captando via Bluetooth todas as informações para dentro desse dispositivo. E depois disso ele consegue fazer todos os cálculos matemáticos de forma automática para que a gente enxergue os resultados mais à frente. Além disso, a gente conta aí com um software que pode ser instalado no computador, e esse software a gente pode estar imputando, vou mostrar para vocês mais à frente, características da máquina, como dilatação térmica, o SAG do rotor, todas as informações importantes aí para que a gente para que a gente tenha condições de trazer um alinhamento da forma mais correta possível. Você mencionou, só voltando um pouquinho, Matheus, só para não passar em branco, você falou aí do software, aí eu me lembrei aqui. Existe ainda um alinhamento menos comum, talvez, aí, que é o alinhamento por modelo matemático, né? São cálculos numéricos feitos, realizados, para se fazer possíveis compensações. Então, basicamente, assim, ele tem duas formas de se calcular. Uma é deixando como ponto fixo os colos de mancais, o outro é os pontos de acoplamento dessa máquina, tá? Então, existe o terceiro método ainda, talvez menos comum aí, que seria o de modelo matemático, tá? Sim. Eu vou falar sobre isso um pouco mais à frente aqui, mas a tecnologia da Proof Technique também permite essa flexibilidade, viu, Ronaldo? Onde a gente consegue, por exemplo, estabelecer o eixo como a referência para os diafragmas, ou os mancais como referência para todo alinhamento interno. Eu vou falar um pouco mais sobre isso à frente, mas existe a possibilidade também. Por aí então, que nós vemos, né, a tecnologia, né, a favor aí do nosso trabalho, né, as possibilidades que se abrem, né, mas é isso aí. Exatamente, exatamente. Então, avançando um pouco mais aqui, você citou aí para a gente também as dificuldades ali da barra calibrada, né, quando a gente tem uma certa distância, né. Com a questão do laser, a gente não fica limitado nesse tipo de apontamento aí. Hoje, para fazer essa técnica de Centraline, a gente conta com 3 diferentes tipos de laser. O primeiro dele é o RS, que é o Rotaline Sensor. É um laser que tem um alcance aí para medições de até 10 metros. Para turbinas superiores a 10 metros, a gente utiliza o Levaline Ultra, que é um laser que tem o comprimento aí até 20 metros. E o mais comum, que são para turbinas de bastante grandes, aí, né, com comprimento bastante elevado, a gente utiliza o Long Range, que é um laser que tem um alcance aí de até 40 metros de medição. Tá. Ok? Perfeito.
Então, como é que é o princípio de funcionamento dessa técnica de centraline, né? Basicamente, como eu falei para vocês, a gente tem a intenção de fazer um alinhamento concêntrico, né? A imagem mostra para a gente aí alguns anéis e, basicamente, para o princípio de funcionamento do centraline, a gente vai colocar um laser, né? Um sensor laser. Ele será montado em uma das extremidades da máquina e aí, na hora que a gente liga esse laser, nós vamos projetar esse feixe laser dentro da máquina para que a gente possa iniciar medições. Mais à frente eu vou mostrar alguns vídeos que vai ficar mais claro o que eu estou falando aqui, né? Mas basicamente essa imagem aqui, ela ilustra o procedimento de montagem da nossa instrumentação. No nosso canto esquerdo aqui, vocês podem ver o laser, né, sendo projetado aí no interior da turbina. O segundo item aqui, ó, é o sensor de medição. Ele está ali sendo montado no interior da turbina ali com alguns brackets, que eu vou mostrar para vocês aí a gama da Proof Technique em relação a se adaptar a cada tipo de turbina, tá? Mas basicamente esse sensor aí, ele é montado no interior da turbina e ele vai fazer a interpretação da variação da posição do sensor com relação ao laser que está sendo projetado aí no interior dessa turbina. E um dos diferenciais da Proof Technique é justamente essa comunicação do sensor com o Rotaline, que é esse computador aqui, ó, no canto inferior direito, que é um computador que fica aquisitando os dados via Bluetooth. Isso facilita muito o nosso trabalho. A gente poder acessar o interior da turbina ali e, de uma certa distância, conseguir obter dados ali do desalinhamento ali dos diafragmas, dos mancais. O vídeo vai ficar mais claro aqui de como é que funcionaria esse procedimento, vocês vão ver mais à frente aí, mas basicamente a gente, com esse sensor montado no interior da turbina, nós vamos mudando ele de posição para que pontos estratégicos do interior da turbina sejam tomados, para que a gente consiga ter aí informações do desalinhamento concêntrico dessa máquina. E aí eu gostaria de chamar a atenção para vocês também, de vocês também aqui, para um ponto muito importante aí, ó, que faz a gente trazer qualidade aí nessas medições. Se vocês observarem aí no canto superior direito aqui, ó, vocês podem ver que a gente tem um sensor, mais um sensor montado estrategicamente no final da máquina. Isso aí é uma das patentes da Proof Technique. Nós sabemos que várias instrumentações a laser, isso é normal, viu, pessoal? Instrumentações a laser, quando são submetidas a longas distâncias e há muito tempo de operação, por exemplo, a gente poderia trabalhar aí durante 12 horas, sei lá, 15 horas alinhando essa máquina. Quanto maior a temperatura, quanto maior for a temperatura e maior o tempo de trabalho desse laser, o normal dele é ter um decaimento, exatamente pela temperatura de trabalho e duração desse trabalho também. E para evitar esse decaimento, né, para evitar que ele influencie os resultados de desalinhamento da máquina, nós temos um sensor de controle. Esse sensor ele fica captando toda a variação do laser e caso ela exista, né, durante esse momento de medição, o sensor ele envia essas informações para o nosso computador para que esse decaimento do laser ele seja compensado com os cálculos matemáticos ali, para que ele não influencie diretamente na medição de desalinhamento da máquina. Ficou claro isso aqui ou não? Até então? Beleza. Ficou sim, ficou sim. Depois vão surgir algumas dúvidas aí, a gente vai deixar para o final lá, algumas perguntas. Perfeito. Então, falando aí, focando ainda no sensor de controle, né? Essa imagem, ela ilustra para a gente aí, onde a gente tem um emissor laser disparando esse feixe de laser. Na imagem central, vocês podem observar aí o sensor fazendo a medição de alguns pontos aí, né? No interior de um componente circular. E, ao término aqui, a gente tem um sensor de controle. Então, como eu falei para vocês, ó, a temperatura ambiente, a exposição à luz, a vibração, são todos elementos aí que podem influenciar no decaimento desse laser. Então, isso é um diferencial da Proof Technique. Nós utilizamos um sensor de controle para minimizar qualquer tipo de erro, para que esse erro não influencie diretamente no real desalinhamento da máquina. Tá. Então, dando sequência aí ainda no princípio de funcionamento, né? Muitos de vocês devem ter ficado curiosos aí para entender como que
o sensor vai captar esses pontos no interior de um diafragma ou de um elemento circular aí, no mancal, por exemplo, e conseguir identificar exatamente o desalinhamento dessa máquina. Então, esse sensor ele vai ser montado no interior do elemento onde a gente quer fazer essa medição, né? Ele vai ser montado dentro dessa máquina aí através de suporte, que a gente chama de brackets aqui, estrategicamente montados para cada tipo de turbina. Vou mostrar para vocês aqui mais à frente que a gente tem aí hoje um portfólio enorme de brackets que a gente consegue adaptar a qualquer tipo de turbina aí. Então, esse sensor ele vai ser montado no interior desse elemento que a gente quer medir, né? E com o movimento rotacional feito pelo especialista ali mesmo, tá? Ele movimenta, ele vai ali com a mão, muda o sensor de posição, toma o ponto. Muda o sensor para a segunda posição, muda o ponto. Então, semelhante aos pontinhos que apareceram na tela aqui agora, a gente mede o primeiro ponto, mede o segundo ponto, e vamos tomando medições no interior daquele elemento que está sendo medido, para que a gente consiga comparar ele com o próximo e verificar, por exemplo, o desalinhamento de um em relação ao outro. Na imagem à direita aqui, vocês conseguem observar também exatamente a tela de captura do Rotaline, que é o computador que eu mostrei para vocês aqui na imagem anterior. Ó. Esse computadorzinho preto aqui embaixo. Então, a tela de captura dele, ela mostra exatamente a angulação do sensor, né, para a gente conseguir identificar onde o ponto está sendo medido. Mostra ali a posição vertical e horizontal desse elemento, à medida que a gente vai tomando pontos ali, para que o software consiga calcular exatamente esse desvio. E um dos fatores interessantes aí, a gente consegue avaliar o desvio padrão, né, para uma avaliação de qualidade da superfície que está sendo monitorada. Então, quanto maior o número de pontos, melhor será o nosso resultado e a gente tem essa garantia de segurança aí para ver se as medições estão saindo de uma forma com boa qualidade, que é o desvio padrão. Beleza. Então, dando sequência aqui, ó, aqui a gente tem um rápido videozinho para que vocês possam ver uma ilustração da técnica aqui mesmo, né? Deixa eu dar um play aqui. Você consegue ver a exibição do vídeo aí, Ronaldo? Só me sinaliza se tá tudo tranquilo. Tá tranquilo. Pode deixar o áudio aí, se tiver áudio no vídeo. Bom, então, como vocês podem ver, a gente tem aí uma ilustração da turbina, né? Esse aí é o sensor de controle, que eu falei para vocês, que vai ali captando qualquer variação desse laser que está sendo emitido aí agora. Então, vou dar um pausezinho aqui na imagem. Como vocês podem ver, ó, o laser sendo montado estrategicamente em uma das extremidades da turbina e o sensor de controle lá no final da turbina. Voltando para o vídeo aqui. Agora vocês podem observar aí o sensor sendo passado ali no interior, ó, tomando o primeiro ponto, segundo ponto, terceiro, tomando o máximo de pontos possíveis para que a gente tenha bons resultados. Depois disso, a gente vem avançando. Aí, dá uma pausadinha. Deixa eu pausar aqui. Nesse caso aí, ele está apoiado nas caixas de mancais. Obviamente, você já alinhou elas, então, nesse exemplo prático aí, certo? Exatamente. Um excelente comentário aí, Ronaldo. Esse vídeo aí, ele está mesmo mostrando como funcionaria essa técnica, né? Mas o interessante é verificar também o alinhamento das caixas de mancal antes de passar exatamente para o diafragma. Boa observação aí. E a ordem vocês têm feito é essa mesmo? É primeiro os mancais? Vocês, por hábito, o alinhamento como se faz é uma vez só. Vocês têm algum exemplo de fazer apenas em diafragmas? Como que é o trabalho de vocês aí? Olha, o exemplo que eu vou dar para vocês à frente são de casos onde, no final da nossa apresentação, eu vou mostrar, né? São de casos onde a gente está fazendo o alinhamento dos diafragmas. Mas também já fizemos alinhamento das caixas aí, das carcaças. De uma forma geral, no processo de montagem da turbina, nós fazemos toda a verificação de tudo, de todo o alinhamento concêntrico. Mas, por exemplo, depois que a turbina já passou pelo seu processo de montagem, é estipulado pelo fabricante que seja verificado o alinhamento dos diafragmas
a cada X mil horas de operação da máquina. Isso pode variar de turbina para turbina. Só mais uma perguntinha, aproveitando. Os equipamentos dinâmicos que vocês têm feito alinhamento a laser, turbinas, sopradores, o que mais que você vê? Ventiladores, o que vocês têm em plantas térmicas, pensando no pessoal que acompanha o canal aí, pessoal de plantas térmicas, de usina, de siderurgia, enfim. Qual que é a gama, mais ou menos, aí que vocês têm por hábito fazer o alinhamento? Olha, hoje a gente aplica a técnica de centraline em turbinas a gás, turbina a vapor, em turbocompressores, turboalternadores, em blocos de motor diesel tem muita aplicação. Então, máquinas no geral que têm essa necessidade de alinhar componentes internos dela, né, de uma forma concêntrico, a gente consegue abranger aí com a técnica do centraline. Respondido? Excelente. Opa! Então vamos lá. Aí só avançando mesmo no vídeo, ó, ele mostra para a gente, né, a necessidade de alterar o sensor de um elemento para um. Então a gente sempre mede da frente, vai pulando pela frente, até que sejam medidos todos os pontos. E como eu falei para vocês, ó, vocês conseguem ver o sensor girando ali no interior do eixo. Esse giro é feito de uma forma manual, viu, pessoal? Um especialista tem que ir dentro da turbina para fazer essa medição. No vídeo aqui mostra para a gente também, ó, que com os resultados ali de medição, de forma automática, o computador do Rotaline já exibe para a gente na tela dele os resultados. Ó. Então, esses resultados são de fáceis interpretações, tá? A gente consegue ter, logo ao término da medição, de uma forma instantânea, o resultado ali e já começar atuando nas correções da máquina. Então, como o próprio vídeo mostrou para vocês aqui, ó, tá falando aqui um pouco do desalinhamento vertical primeiro, ele dá o exemplo aqui de como os diafragmas estavam na posição de altura, né? Então, para corrigir, a gente deveria seguir o que o alinhador está mostrando para a gente ali. Ou subir ou descer esse diafragma. Isso aí vai depender muito da característica da máquina. O exemplo está mostrando aí através de calços, né? Mas existem casos e casos. Mais comum... Existem outros que são alguns parafusos, né, que tem no anel, né, lá embaixo, na carcaça, no Exatamente. Anel externo. Exatamente. Isso aí é muito peculiar de cada turbina, né? Então, cada caso deve ser avaliado. O fato é que sempre vai ter alguma maneira de ajustar ele, ou deveria, né, pelo menos. Exatamente. Então, sempre que é feito um processo de medição, a gente identifica esse desalinhamento, né? E posteriormente às correções, a gente mede mais uma vez para ter uma efetividade ali, né, para constatar que realmente foi alinhado. E um fato interessante, como a gente está trabalhando com instrumentações ópticas, diferente ali da linha de piano e diferente do eixo calibrado, como foi mostrado anteriormente, nós não temos a necessidade de desmontar os equipamentos. Então, isso aí traz mobilidade, mais agilidade aí no processo do alinhamento, né? Você não tem que tirar toda a instrumentação para fazer uma movimentação de carga. Então, é muito mais rápido. A Prooftechnic, vocês também trabalham junto com o cliente aí nessa etapa do alinhamento em si do diafragma? Ou vocês só fazem a leitura e relata o que precisa ser ajustado e o pessoal de operação, manutenção do cliente que faz essa ponte com vocês? Excelente pergunta, Ronaldo. Hoje, o corpo de engenharia da Prooftechnic, nós fazemos a leitura e ajudamos o cliente no ato da interpretação, do desenho técnico ali, mas nós não temos mão de obra para fazer essa movimentação de cargas, de colocar o calço ali, não. Nós contamos com a mão de obra do cliente. Isso tudo é acertado com ele no ato de um serviço. Beleza. Ok? Então, visto que foram feitas todas as correções, a gente consegue ver o resultado aí de forma instantânea na tela do Rotaline, né? E constatar que o alinhamento foi feito de forma correta. Ok? Legal. Acredito que tenha ficado mais claro aqui agora com o vídeo, né? Como realmente a aplicação funciona. Então, dando sequência aqui, Ronaldo, uma das dúvidas frequentes aí dos nossos clientes aí também, a técnica do Centraline, ela pode ser feita aí na opção do Top Zone,
que é quando a gente está com a turbina aberta, né? Vamos fazer só meia lua ali, mas também pode ser feito no tops off, onde a gente vai fazer 360 graus de medição, ok? Então, existem casos e casos, esses casos devem ser estudados justamente ao cliente, né? Para ver o que melhor se adequa, para ver a especificação do fabricante no ato da construção dessa turbina, né? Mas, basicamente, a instrumentação possibilita as medições tanto na parte inferior quanto na parte superior, ou até mesmo nas duas partes juntas. Então, como eu falei para vocês, a imagem mostra aí, né, como a gente tem algumas ferramentas para se adaptar a cada tipo de turbina e trazer segurança para as nossas medições. E a gente hoje está apto a fazer leituras aí desde 545 milímetros até 423 milímetros de diâmetro com essa instrumentação. Mais à frente eu vou estar mostrando um caso que foi até feito uma medição numa turbina com um diâmetro um pouco maior do que isso, mas a gente consegue hoje, recebendo demanda do cliente, se adaptar a cada caso. Então, nós não ficamos limitados somente a esse tipo de diâmetro aí, não. Isso aí é um kit padrão que hoje é vendido, que acredito eu que atenda aí a grande demanda do mercado. Eu penso que não deva ser uma restrição, né, o comprimento, mas qual que é uma ideia máxima de comprimento do emissor para o receptor lá de laser seu? Então, do emissor para o receptor, como eu falei para você, a gente tem 3 tipos diferentes de laser hoje, né? Um que vai até 10 metros, 20 metros e 40 metros. Tá. Perfeito. Ok? Então, dando sequência aqui, né? Como o vídeo mostra lá, eu quis trazer aqui um pouco dos resultados, né? O que a gente consegue ver, né? O que eu consigo interpretar de um resultado após um momento de uma medição. Então, essa aí é a própria tela do nosso computador, né? Do Rotaline, que vai para campo. As medições, como eu falei para vocês, o sensor, ele manda essas informações para o Rotaline via Bluetooth, tudo sem cabo, mas também tem a possibilidade de trabalhar cabeado, caso o cliente deseje. Então, esses resultados aí, eles aparecem na tela do Rotaline e são de muito simples interpretação. A gente consegue ver aí o resultado vertical e horizontal, e logo abaixo de cada diafragma, ou de cada carcaça, de cada mancal, aí depende de qual alinhamento está sendo feito, tá? De qual elemento está sendo alinhado. A gente consegue ver a variação aí, ó. Quanto eu devo corrigir na vertical? Por exemplo, no caso dessa aplicação, acredito que você consiga ver aí, ó, a gente selecionou os 2 elementos da ponta, né, das extremidades. O primeiro elemento e o último elemento como zero, ou seja, foi estabelecida uma linha central entre o primeiro e o último elemento, e ela é a referência para todas as correções. Uma das coisas que você até citou aí no início, né? A Proftechnic tem essa flexibilidade. Então, por exemplo, em casos específicos, a gente poderia considerar apenas o primeiro elemento como referência e os valores seriam recalculados automaticamente para cada outro elemento. Então, por exemplo, eu poderia colocar o eixo de uma seção da turbina como referência para outra. E aí, assim por diante, fazer esse tipo de correção. Sem necessidade de um cálculo manual. É tudo feito pelo Rotaline. Então, ele exibe para a gente aqui, como eu falei para você, ó, quanto eu devo corrigir, se eu devo tirar calço, ou se eu devo colocar calço, ou se eu devo macaquear aquele diafragma ali, ou movimentar aquele mancal. E isso acontece também para a posição horizontal, se eu preciso mandar ele para a esquerda ou para a direita ali. Perfeito. Perfeito? Então, como vocês podem ver, os resultados aí são bem fáceis de serem interpretados. Caso o cliente fique na dúvida, ali, a gente pode trazer para um modelo ali unitário, né? Onde eu vou fazer, por exemplo, primeiro a correção vertical e depois a horizontal. Então, olha como é que é fácil de interpretar o resultado aí depois do procedimento de leitura. E uma coisa que eu gosto muito de citar, Ronaldo, é a facilidade, né, cara? As outras técnicas têm a necessidade de um especialista ficar ali anotando os valores, depois calcular isso aí, né? Olha a facilidade. Para quem é do campo mesmo, da área prática, né? A gente vê, né? Exatamente. Pô, mas o relógio está indo para cá, pô, mas tem que subir ou tem que descer? Aí desce, vai, pô, chega uma hora que o operador ali, o pessoal tem muita dificuldade, de fato, né? E aí você pega um alinhamento com vários diafragmas,
pô, o cara fica ali batendo cabeça mesmo, e é muito fácil, ao longo desse processo aí, saírem erros, de fato. Exatamente. E a tecnologia ela está aí para auxiliar a gente nesse quesito, né? Porque ela vai documentando todas as medições ali em tempo real e com os resultados ali na mão já documentados, não tem como errar. Basta você seguir o que o instrumento está mostrando aqui na tela, né? E como está documentado, não tem necessidade de uma base de cálculo feita à mão. Sem dúvida. Então, ele minimiza bastante o erro humano, né? Sem dúvida. Esses resultados aí, eles podem ser exibidos aí através do protocolo gráfico, como eu mostrei para vocês anteriormente, mas também de um modo tabela. Vai depender aí da necessidade de interpretação, né? O que você achar mais fácil de ser interpretado. Existem clientes que se adaptam mais ao protocolo gráfico, mas existem clientes que preferem a tabela. Então, a gente consegue se adaptar a isso aí também. E um dos pontos importantes aí que eu acho bastante interessante também, né? Logo após o término das medições, o próprio equipamento já fornece para a gente um relatório em PDF. Então, terminei de medir a turbina ali, daqui a 5 minutos eu já consigo te entregar um relatório PDF, onde os resultados saem direto do equipamento, né? Não consigo imputar nada à mão. Então, são os resultados realmente medidos ali, onde eu consigo entregar para o meu cliente esse protocolo gráfico aí, num formato PDF. E o que ele traz para a gente? Ele traz para a gente todas as dimensões que eu imputei no aparelho ali, com as dimensões da máquina, o SAG do rotor, todas as informações importantes para um alinhamento da máquina. Logo em seguida, ele traz para nós aqui, traz para a gente aqui o resultado das medições. E um dos pontos aí que a Proftechnic preconiza muito aí é a qualidade no momento da medição. Nós sempre medimos cada diafragma de 1 até 3 vezes, para que a gente consiga ter repetibilidade na medição. Isso é muito importante. Não adianta eu medir esse diafragma 3 vezes e ter 3 resultados diferentes. Eu não consigo confiar na minha medição. Então, para que isso não aconteça, a gente sempre mede cada diafragma mais de uma vez e compara os resultados de cada diafragma para que eu consiga ter segurança ao entregar esse relatório para o meu cliente. Porque aquela história não é porque é laser, né, o Matheus, que não tem erro, né? Exatamente. O fato é esse, que a gente está aliando, né, o conhecimento do profissional com a tecnologia, com o equipamento, tudo, e a gente está assim, né, tentando eliminar o máximo possíveis causas, né? Essa que é a realidade. Exatamente. E uma das coisas que a gente tem prática de fazer também, nesse movimento de repetição das medições, né, é avaliar justamente o erro de uma para outra. Ele pode existir, é uma coisa normal. Só que a variação de uma medição para outra, ela não pode ser superior à tolerância de desalinhamento da turbina. Não sei se ficou claro aqui, se eu falei muito rápido, mas repetindo, entre uma medição e outra, a variação de uma medição para outra, ela não pode ser superior ao erro de desalinhamento dessa turbina. Então, a gente sempre traz bastante qualidade aí no procedimento dessas medições. Diferente dos procedimentos que foram mostrados anteriormente, né? Como você falou, esses trabalhos aí, eles podem durar até uma semana. Então, imagine uma pessoa calculando ali na mão, medindo ali, é tendencial ao erro humano. E vocês vão ver com casos que eu vou mostrar mais à frente, a velocidade com que a gente consegue entregar esse resultado, né? Muitas pessoas aqui devem estar curiosas para saber qual que é o tempo que a gente leva aí para entregar esse resultado, né? Imagina ainda aí para o pessoal, se tem alguém acompanhando aí, o gestor, o gerente dessa planta aí, com essa máquina parada, esse equipamento, né? Precisando vender energia, precisando tocar a planta e o pessoal lá debruçado em cima da máquina por semanas. Exatamente. Isso é um dos pontos fortes aí, né, que a tecnologia pode trazer para a gente. Sem dúvida. Como eu falei para vocês aí, ó, dando sequência, sobre o software, né, além do computador do Rotaline que a gente leva para campo para trazer essas medições, a plataforma Proftechnic conta também com um software, onde eu consigo ali, por exemplo, fazer um banco de dados de, por exemplo, na minha planta eu tenho 5 turbinas. Então, eu consigo fazer o arquivamento ali, né, das medições que já foram realizadas nessa turbina dentro desse software. Consigo colocar aí informações ali de dilatação térmica, consigo colocar
o SAG, na hora do procedimento de medição, todas as informações da minha turbina dentro de um banco de dados. E através desse software aí, eu consigo arquivar essas medições, visualizar os resultados do meu computador, né? Se a gente precisar fazer uma análise ali mais pontual, eu consigo trazer esses resultados para o computador e analisá-los através desse software. E esse software aí é responsável pela geração do relatório, como mostrei para vocês anteriormente. Excelente. Perfeito, meu caro? Então, eu queria, já que a gente falou, né, muito dessa técnica aqui, queria mostrar para quem está nos assistindo aí algumas aplicações de casos aí de serviços, né, da Proof Technique, voltados aí para turbinas, né? Alguns trabalhos que fizemos aí de medições e correção, um caso desse também que a gente fez apenas a medição, mas ainda não atuamos na correção, não estava tão fora quanto imaginamos. Mas vamos lá. O primeiro deles é a turbina de Angra. Esse trabalho aí nós realizamos ele no início do ano passado, onde foi um trabalho em parceria com a Proof Technique da Polônia, que também tem bastante conhecimento em turbomáquinas. Nós fomos para a Angra para fazer a medição aí em uma das seções dessa máquina, né? E como vocês podem ver na imagem aí, ó, o laser ele foi montado diretamente no eixo de uma das seções. Isso aí, Ronaldo, a gente consegue se adaptar a qualquer tipo de turbina, né? Como eu mostrei para vocês, a gente tem vários brackets, vários suportes que podem nos auxiliar no procedimento de montagem. Neste caso, o emissor laser, né? Ele foi montado diretamente no eixo da turbina, no eixo de uma das partes dessa turbina, né? Exatamente. E aqui a gente consegue ver o sensor, ó, sendo montado aqui em um dos mancais. Então, o procedimento de leitura, qual vocês puderam acompanhar no vídeo aí, aqui em uma das partes do mancal, depois na parte traseira do mancal. E como vocês podem observar, ó, toda a comunicação via Bluetooth, né? No interior da turbina aí vocês conseguem ver um especialista aí com o Rotaline na mão e o sensor enviando dados aí via Bluetooth com resultado aí do desalinhamento desse mancal. Aí temos mais uma imagem, né? No procedimento de medição, a gente, no procedimento de execução desse serviço, nós solicitamos o cliente o desenho técnico da máquina, né? Mas mesmo assim é feita uma conferência em campo de todas as distâncias para que a gente consiga trabalhar de uma forma precisa, né? Então isso aí era o ato da... Fala aí. Eu tinha comentado sobre o problema de alinhamento com barras, principalmente em máquinas de distância longa, né, do colo de mancais. Nesse caso, por exemplo, se a gente imaginar o diâmetro desse diafragma, aí, por exemplo, e a gente pensar numa barra passando aí no meio, e eu com uma haste, qualquer que seja o meu dispositivo, para que eu consiga acessar com o relógio, principalmente na parte inferior, né? Deixa eu voltar aqui. Principalmente na parte inferior, a gente vai ter o peso desse equipamento que a gente vai estar fazendo a leitura, ele forçando, por mais que seja, né, o diâmetro dessa barra, ele não costuma ser muito grande também, né? Senão ele fica muito pesado e é pior ainda. Então, ele dá uma fletida nesse instrumento de medição, e isso aí complica muito, sabe? Então, aí, nesses casos, especificamente, não só neles, né, mas aí fica muito mais evidente, né, esse tipo de dificuldade. Exatamente. E com o laser a gente não tem esse tipo de problema, né, Ronaldo? Como eu mostrei para você, ele, além da temperatura de trabalho ali e do tempo de medição ser muito curto, né, ele não dá tempo do laser ter aquele movimento de fletir, né, de fazer a força peso para baixo. Mas para caso aconteça, a gente tem um sensor de controle que minimiza qualquer tipo de erro. Então foi um excelente comentário aí. Em outros trabalhos com linha de piano ou até mesmo do eixo padrão, a gente teria bastante trabalho aí, né? E dificuldade para fazer esse alinhamento de uma forma precisa. Aí tem mais uma imagem, né? Eu estive presente também nesse alinhamento, estou ali com o Rotaline na mão, onde a gente está lá fazendo a passagem, né? Tomando todos os pontos no interior daquele diafragma e tendo os resultados ali na própria tela do Rotaline, de uma forma muito rápida. Mais uma imagem aí do sensor montado à frente e eu e o meu colega de trabalho dentro do interior da turbina aí,
fazendo essas medições. Legal, cara. Parabéns. Obrigado, obrigado. Uma segunda aplicação já é uma turbina um pouco diferente. Observem que os diafragmas aí, né, os mancais, têm um diâmetro muito menor em relação à Angra. E neste caso aí, foi realizado também a medição do Centraline, mas como vocês podem ver na imagem da esquerda, esse cliente ele decidiu fazer uma medição com a corda de piano e com o Centraline. A intenção dele era comparar o tempo ali de uma técnica com a outra. Então, eu não posso passar muitas informações técnicas desse cliente em si, mas garanto para vocês que nós conseguimos fazer esse serviço aí com menos de 1/4 do tempo que eles demoraram para fazer com a corda de piano. Interessante. Eu vou depois aqui, sem o seu aval, eu já vou tomando a frente, talvez tentar um contato com eles lá e tentar pegar essa informação. Vamos ver se eles estão aptos, né? O interesse de estar divulgando isso aí junto com a gente. Sim, com certeza. Então, avançando aí mais na imagem, né, vocês conseguem ver aí uma aplicação real da técnica Centraline instalada, né? A gente vê mais uma vez aí o emissor laser. Nesse caso aí foi utilizado também, igual de Angra, um laser que tinha um alcance de até 10 metros, tá? Então não teve a necessidade de um laser com um alcance maior, atendia para essa turbina. E a imagem ao lado, vocês conseguem ver aí o sensor sendo instalado nas brackets ali também, a carcaça já tinha sido aliada, a gente estava verificando apenas a medição de concentricidade dos diafragmas. Perfeito. E aí, para matar a curiosidade de muitas pessoas aí, né, qual que é o tempo que a gente leva para fazer esse tipo de medição, eu trouxe aqui mais um caso que foi feito pela Proftechnik da Polônia, não foi feito pela equipe do Brasil, mas a gente tem essa troca de experiência aí entre todas as subsidiárias. Esse caso foi feito aí na França, tá? Onde a gente fez a técnica de Centraline em uma turbina aí de 1.350 mega. Esse trabalho foi feito aí no comissionamento dessa máquina, né? Nós fizemos toda essa participação junto com o cliente aí. E este caso aqui em específico, ele apresenta a medição Centraline em um dos estágios, né? No LP stage dessa turbina aí, onde nós tivemos aí um comprimento de 13 metros, ou seja, o laser precisava ser emitido ao comprimento de 13 metros. Tínhamos 20 diafragmas para medir e o maior diâmetro desses diafragmas era de 5 metros. Ou seja, a distância era muito longa, o diâmetro era bem comprido, bem grande também, né? E a quantidade de diafragmas era relativamente alta. Então, ou seja, 20 diafragmas para fazer a medição. Se utilizássemos os métodos tradicionais, aí, né, a corda de piano, o eixo padrão, possivelmente medições aí para casa dos seus 4, 5 dias de trabalho. Possivelmente, tá? Depende muito de cada pessoa. Exatamente. Então, vocês podem observar aí que é uma turbina bem grande mesmo. E como era uma solução especial, né, foi desenvolvida uma bracket especial, quando vocês podem ver também aí na imagem, né? Nós bolamos aí junto ao nosso cliente uma bracket que tinha a possibilidade de fazer todas essas medições da mesma forma que ela está sendo mostrada aí na imagem ao lado, processo de instalação dela. Logo em seguida aqui, a gente consegue ver o procedimento de montagem do laser, procedimento de montagem do sensor, né, no interior ali, onde a gente precisou se adaptar a diferentes tipos de diâmetro, né, porque a gente tem os mancais com um diâmetro um pouco menor, mas os diafragmas no interior da turbina, eles podem ser bem maiores, como mostrei para vocês ali, esse aí foi chegando a 5 metros. Aí tem uma foto da bracket que foi bolada, né? Ela foi desenvolvida para essa certa aplicação aí. Bem interessante. Mais uma imagem do procedimento de leitura, né? Vocês podem observar que essa bracket aí, ela tem um dispositivo de deslocamento, né, axial, onde a gente consegue se adequar aí a todos os diafragmas em apenas uma bracket. E nesse caso aí, é um caso de sucesso, né? Onde nós, adaptando para esse tipo de situação, nós medimos 2 mancais,
13 diafragmas, 13 diâmetros diferentes, né? Ou seja, existiam diafragmas e mancais com diâmetro diferente, então nós nos adaptamos a 13 diferentes tipos de diâmetro. Dentro de cada diafragma ou mancal foram tomados 8 pontos de medição, ou seja, o sensor foi posicionado em 8 diferentes pontos dentro daquela meia-lua que vocês puderam observar, e todos os elementos foram medidos 2 vezes, para que a gente pudesse entregar uma boa repetibilidade e qualidade de medição para o nosso cliente. Então, a repetibilidade de uma medição teve variação aí de 2 centésimos de uma para outra. Essa variação aí estava abaixo da tolerância do cliente, então foi aceito o serviço. E o desvio padrão de uma medição para outra foi de 3 centésimos, ou seja, um excelente desvio padrão para uma máquina com um comprimento tão elevado. E para esse tipo de medição, nós tivemos um trabalho aí de 2 horas e 30 minutos para conseguir entregar ao cliente o resultado de medição. Então, realmente, comparado aos procedimentos que foram mostrados no início aí, a tecnologia traz para a gente um ganho de tempo nesse tipo de medição absurdo. Fantástico. Absurdo. Então, era um pouco do que eu queria mostrar para vocês aqui, né? Eu trouxe aqui como algumas vantagens de se utilizar a técnica Centraline. Então, o processo de medição, como você pode acompanhar aí, ele é bem simples e extremamente rápido. A transmissão dos dados sem fio aí, ela traz mais agilidade e mobilidade para quem está operando a instrumentação. A medição pode ser iniciada de qualquer posição e realizada em qualquer direção, ou seja, eu posso iniciar a medição do mancal, posso iniciar a medição de um diafragma, a ordem ela não interessa para a gente, então isso aí pode trazer agilidade também em alguns casos específicos. A tecnologia, ela minimiza o fator de erro, né, pelo erro humano aí, né, isso aí eu acho que é um dos pontos muito importantes. Quem utiliza as outras técnicas que eu mostrei aqui, sabe como que é fácil errar, né, principalmente depois de muito tempo de trabalho. Então, através do Centraline aí, os cálculos são todos feitos ali dentro do nosso computador, então minimiza bastante o erro por fator humano. A medição a laser, né, aprimorada devido ao monitoramento do sensor de controle e correção de desvio do laser. Então, diferente ali da barra a barra calibrada, né, quando a gente estica ela, ou até mesmo a linha por uma distância muito longa, pode acontecer da força-peso puxar para baixo. Então, isso aí acontece de ser tendencial mais ao erro ainda, né? Indicar uma condição de desalinhamento que talvez não exista. Então, o laser, com essa compensação do sensor de controle, ela minimiza isso aí. Ela faz com que não exista uma interpretação de um desalinhamento que ele não seja real. Ele consegue tirar essa condição de flambagem ali da linha ou do eixo padrão. Os resultados disponíveis aí, né, logo ao término das medições, então, ou seja, acabou de medir e já tem o resultado na mão, não precisa nem de calcular nada. Já vai lá para o databook já. Exatamente. O computador, né, consegue calcular aí todos os resultados da correção, então você tem tudo documentado ali na palma da sua mão. E depois disso, só gerar um relatório PDF aí e informar para quem for fazer as correções, ou no nosso caso, passar para o nosso cliente aí qual que é a condição que a máquina dele está. Perfeito. Então, Ronaldo, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos e do Ronaldo também por estar aqui participando conosco aí desse webinar. Foi muito interessante para a gente, Ronaldo. Muito obrigado, meu cara. Foi um prazer aí estar com vocês também. Espero que tenham gostado do conteúdo. Ficou bem longo, mas enfim, a ideia aqui é sempre estar ajudando, agregando conhecimento, divulgando, ampliando, gerando negócio, fomentando, né, parcerias, estabelecendo novas conexões aí de contatos. E é isso aí, um prazer novamente. Fica sempre à disposição de vocês, sempre que quiserem trazer algum conteúdo novo aí, trazer algum conhecimento, compartilhar informações, trabalhos, projetos, lançamentos. Estamos de portas abertas aí. Beleza, muito obrigado. Bom dia. Um abraço. Obrigado a vocês. Bom dia, um abraço. Até mais. Fui.